Prezados irmãos e irmãs em Cristo e em sua mãe, a Virgem Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Caríssimos irmãos, no capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, ele nos narra uma parábola de Jesus, a parábola do semeador. E esse semeador, que saiu lançando semente em diferentes terrenos, com diferentes reações para a semeadura, nos surpreende quando Jesus diz que o que caiu em terra fértil produzirá 100 por 1. Parece uma contradição que um fruto produza 100 por 1, mas isso já vem lá desde o Gênesis, quando Deus fala a respeito da semeadura eficaz, da semeadura próspera. O Evangelho em si é uma contradição viva de todas as coisas que há no mundo. Para o ódio, a contradição do amor. Para a ofensa, a contradição do perdão. Para a perseguição, a contradição do silêncio, da resignação evangélica. O Evangelho é uma contradição verdadeira para os contravalores que existem no mundo. Se nós lemos com atenção a vida dos santos, eles vão na contramão da história, porque Jesus foi na contramão da sua história. Os santos e santas vão na contramão do seu tempo, porque Jesus foi na contramão do seu tempo. Os santos e santas vão até na contradição da situação eclesial em que viveram. Porque veja, São Francisco, eu estou lendo a vida de uma religiosa, primeira superiora de uma congregação religiosa, Madre Maria Vozani, primeira superiora geral das Irmãs Catequistas Franciscanas de Blumenau, Santa Catarina, que durante toda a sua vida nunca foi considerada religiosa, nunca foi considerada freira, e no entanto era uma excelente religiosa, uma virtuosa esposa de Cristo, uma franciscana ímpar. O título de madre ela só recebeu 40 anos depois da morte. E quando as irmãs e as pessoas perguntavam por que ela não reagia às perseguições dos bispos, dos padres e de outras congregações religiosas femininas, certamente invejosas de sua virtude, porque quando você persegue uma pessoa de Deus é inveja, não é? Inveja dos dons e carisma que aquela pessoa recebeu. A Madre Vozani dizia: o meu modelo é Cristo. Ele não foi aceito como judeu. Ele não foi aceito como sacerdote da lei. Ele não foi aceito como Messias, como Redentor, como Filho da promessa. Então o meu modelo é Cristo. Como que eu vou me defender dessas acusações de que eu sou uma falsa religiosa? Se o meu modelo é Jesus, eu estou impregnada dele, estou impregnada de sua doutrina, eu estou impregnada dos seus exemplos, dos seus ditos, das suas informações celestes de como eu devo proceder diante daqueles que não consideram a minha consagração. No terreno fértil da quaresma, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a fazer a semeadura do bem, da penitência. O Papa Emérito Bento XVI, que nós cremos se encontra com Deus, dizia que a penitência e a esmola são as duas asas da oração na quaresma, que elevam nossas almas, que fazem meritória as nossas ações, que fazem meritória a nossa oração. Quando nós lançamos no terreno fértil da quaresma a semente da mortificação e da penitência, do jejum, da esmola e da oração, produzimos 100 por 1. Existe uma colheita abundante de frutos, de graças. Existe uma colheita espiritual admirável, quando nós somos sinceros nos nossos propósitos, quando nós somos justos para com Deus. Porque praticarmos a penitência é sermos justos para com Deus. Renunciarmos às comodidades da vida é sermos justos para com Deus. Termos dentro de nós capacidade de renúncia é sermos justos com Deus. Que no seu infinito amor, na abrangência da sua caridade para conosco, nos poupou de tantos males, nos poupa de tantos males. Você consegue imaginar, minha irmã, meu irmão, do que Deus livrou você e a mim no dia de hoje? A gente não sabe, né? Então nós temos, no mínimo, que sermos justos para com a justiça divina, com a providência divina, com o amor divino. Olha a promessa de Cristo, né? Aquele semeador que sai para semear com sinceridade de propósito vai colher 100 por 1. A penitência que você está praticando nessa quaresma, o jejum,
a esmola, a oração, a renúncia, o silêncio, a tolerância, a paciência, a doçura, capacidade de resignar-se, de dobrar-se, de inclinar-se, capacidade de perdoar, de fazer silêncio frente às agressões que você recebe. Quanta grosseria no ambiente de trabalho, quanta grosseria na família, na pastoral, no grupo que pertence, na comunidade que faz parte. E você pratica aquele silêncio indulgente, misericordioso, compassivo, e um silêncio que é o quê? Benevolência, que é caridade com os limites dos outros. O outro que me faz mal está limitado no seu mal. Não produz 100 por 1. Eu que sou chamado a produzir 100 por 1, sou chamado à caridade, a abranger o outro no meu amor, na ternura do verbo, na sinceridade de propósito. Tudo que você e eu estamos fazendo nessa quaresma vai para a economia divina, para o banco celeste. Tudo que você está passando em silêncio nessa quaresma, suportando nessa quaresma, vai para a economia da graça, aquilo que nós chamamos aqui o capital de graças. Sim, nós temos um capital de graças, que são as nossas boas obras meritórias. E por isso nós vamos colhendo 100 por 1. Você colhe 100 por 1 no seu casamento, na sua vida de pai e mãe, na sua vida de profissional, na sua vida religiosa, sacerdotal, na sua vida pastoral, quando existe a disciplina do Espírito Santo em você. E a disciplina do Espírito Santo vai nos educando, nos motivando a viver o ideal do nosso batismo. É certo que nós somos chamados a sermos santos e convertidos o ano inteiro, mas de modo especial nos 2 períodos fortes da liturgia, o Advento e a Quaresma. Nos preparar para a Páscoa. Eu pregava essa semana numa comunidade, meu Deus, como se sente um coração na Semana Santa que não se preparou durante a Quaresma? Como se coloca uma alma para a Páscoa que não se preparou para a Quaresma? Que não levou a sério nenhum dia da Quaresma, que não viveu nenhum princípio quaresmal, como sendo o jejum, a esmola, a oração, a leitura da palavra, a lexio divina, a meditação, a Santa Missa, a confissão, a vivência dos mistérios da paixão e morte de Cristo. Como se sente um cristão católico dentro de uma assembleia na Semana Santa, por exemplo, na Sexta-feira Santa, se não viveu nenhum dia da Quaresma? É como você chegar numa festa, em um buffet de aniversário de alguém e você não saber quem é o aniversariante. A gente precisa se preparar para a Semana Santa e, consequentemente, para a Páscoa. Não podemos passar a Quaresma desavisados, empedernidos, esquecidos, insensíveis. Meu jejum de hoje não é necessário que seja o jejum a pão e água, mas é aquilo que eu tiro da minha refeição ou das minhas refeições, a minha esmola, a minha caridade para com o próximo, a minha atenção para com os enfermos, os enlutados, os órfãos e as viúvas, como diz a palavra, o meu procedimento benéfico no ambiente de trabalho, a minha caridade com meus amigos de trabalho, a minha fraternidade com meus irmãos de pastoral, de paróquia, capela, área pastoral, congregação religiosa, comunidade. Nós daremos conta de todo o anúncio da palavra que foi feita a nós e caiu na terra dos pedregulhos. As aves do céu vieram, comeram, outras que caiu entre espinhos e os espinhos a sufocaram. Mas se caiu em boa terra, que é o nosso coração, que é a nossa reta intenção, nós daremos frutos 100 por 1. Caríssimos irmãos e irmãs, meditemos hoje nesse 100 por 1 do Evangelho. Parece uma contradição, uma fábula, e no entanto é uma verdade deífica, é uma verdade celeste. O nosso bem praticado irá produzir 100 por 1, uma colheita extraordinária, espiritual, material, psicológica. Como eu e você estamos vivendo a Quaresma? Hoje é dia 9, não é? Da quarta-feira de cinzas para cá. Como nós temos vivido a nossa Quaresma? Estamos no comecinho da Quaresma, dá tempo voltar, dá tempo reviver, dá tempo ressignificar. Não deixe passar os dias quaresmais para você cair na Semana Santa sem ter se preparado. É como você viesse para a festa da Páscoa desprovido da beleza da Quaresma, sem as vestimentas da Quaresma, sem o presente que a Quaresma produziu em você para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Abra seus olhos.
seu coração, seu entendimento, sua boa vontade. Dá tempo de viver a quaresma ainda. O jejum, a caridade, a oração, o perdão. Deus abençoe vocês. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Cristo Dominus.